Ramon Dias faz um grande trabalho à frente do Vasco, tem que ser respeitado. Se o Vasco está vivo, é graças ao Ramon Dias, mas isso não o deixa imune a críticas. A escalação que ele levou a campo contra o Goiás não se justifica. Quando a gente viu a escalação aqui antes da transmissão, a gente ficou tentando entender, cara, o que ele fez? Por que o Vasco tem 4 zagueiros em campo simultaneamente? Por que o Payet, o Praxedes e o Peck foram barrados? Porque eles não são primor técnico. Aliás, o Vasco, inclusive, não mata o jogo por conta de decisões erradas tomadas pelo Praxedes e pelo Peck. Mas aí, quando você olha os caras que entraram, essas trocas não se justificam. O que o Vasco tem de melhor hoje passa pelo Peck, pelo Praxedes. Infelizmente, é o time que o Vasco montou. Foi um time muito mal montado. Então, por mais que os caras não estejam entregando, você barrar eles... Já não tinha o Paulinho, né? Pra colocar outros caras que também não estão entregando, não faz sentido. Porque você muda muito o esquema, muda muito o jeito de jogar. O Vasco não tinha o Paulinho, desfalque importante. E não vai ter o Verratti no jogo contra o Cuiabá na quinta-feira. Aliás, o Vasco está se perdendo emocionalmente nas partidas, né? O Verratti foi expulso, Paulinho foi expulso, Eric Marques foi expulso. São 3 expulsões em 2 jogos. Mas, só pra falar sobre o Ramon, eu não sei se ele pensou assim, não, eu tô com problemas no banco de reservas, meu banco é muito fraco, então eu vou botar os melhores jogadores no banco, que aí eu tenho opções no segundo tempo. Pode ser? Pode ser, pode, mas não é uma boa estratégia, né, Cantarelli? O Vasco foi um deserto de 10 no primeiro tempo. Como diz o Bruno Azevedo, é um cobertor curto. É, o cobertor curto, o elenco do Vasco é um cobertor curto. O primeiro tempo do Vasco foi desastroso. O cobertor fica o pé no frio. É isso. Se você puxa pra cobrir o pé, vai ficar... Enfim. A dorsal. O dorso. No frio. De fora. Então, cara, entendo que a escalação do Vasco foi uma escalação muito cautelosa pra quem enfrentar o Goiás. O Goiás tomou 5 gols do Fluminense, tomou 6 gols do Bahia. O Goiás é uma das piores, se não a pior defesa, tem que olhar aqui, pode ser a pior defesa do campeonato, talvez com o Coritiba ali, né? Duelando com o Coritiba pra ver quem tem a pior defesa do campeonato. E o Vasco passou o primeiro tempo em branco. E aí no segundo tempo, quando ele começa a colocar os caras, põe o Payet, põe o Praxedes, põe o Peck, o Vasco melhora. Faz o gol no jogo aéreo, a cobrança lá de escanteio do Alex Teixeira, faz 1-0. E o que você tem que fazer quando faz 1-0? Furar a bola, irmão. Faz o tempo passar. E por isso que eu reforço que o Vasco não vive um bom momento na parte emocional. O Vasco, depois que ele sofre o gol contra o Inter, o Vasco desaba. E contra o Goiás, o Vasco tá na frente do placar, é incapaz de conseguir o segundo gol mesmo tendo oportunidades para isso. 2 decisões muito equivocadas, uma do Peck e uma do Praxedes. O Payet tava livre nos 2 lances, né? Os 2 insistiram pelo lado direito. E aí o Vasco emocionalmente não suportou o jogo e acabou cedendo o empate. E tem que sair satisfeito por não ter tomado a virada. Porque por muito pouco o Goiás ainda não vira o jogo, e aí seria uma tragédia ainda maior. O Goiás iria a 34 pontos, o Vasco pararia nos 30. E emocionalmente o Vasco estaria ainda mais abatido para um jogo contra o Cuiabá. Obrigação vencer. Era obrigação vencer o Inter, não venceu. Era obrigação vencer o Goiás, não venceu. Agora é obrigação vencer o Cuiabá. Não adianta nada jogar bem, não adianta nada sair na frente, se não pontua. O Vasco tá vendo o Santos pontuar, o Goiás pontuar, o Bahia pontuar e o Vasco mesmo não tá pontuando. Tá ficando cada vez mais arriscado, cada vez mais perigoso. Eu não vejo o Vasco vencendo 6, 7 partidas até o final do campeonato para chegar aos 45, 46 pontos. Vai ser uma espécie de quadrangular ali, cara. Goiás, Bahia, Vasco e Santos. Desses 4, a tendência é que 2 caiam. Eu poderia botar o Cuiabá nessa briga, mas o Cuiabá ontem venceu o Botafogo, chegou a 40, dificilmente vai cair também. Então, cara, é fundamental pro Vasco voltar a vencer. Não adianta ficar empatando, o Vasco não venceu nenhum confronto contra esses 3 times que eu citei, Santos, Goiás e Bahia. Os 6 jogos já passaram e o Vasco não venceu nenhum deles, então tá muito arriscado, muito perigoso. E o Ramon Dias vai ter que encontrar uma outra estratégia. Certamente não é encher o time de zagueiros e nem deixar os melhores jogadores no banco de reserva.